é o nosso coração. Quando nós tiramos aquilo que está no nosso coração, o amor que nós temos por Deus, no fundo do nosso coração, isso é extraordinário na presença de Deus. Aleluia. Então nós queremos uma congregação de pessoas que, quando eles falam, eles estão a falar aquilo que está dentro de nós. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Muito bem, hoje estaremos no Êxodo 24. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. Não podem chegar perto. Não é isso que está dizendo? Se chegarem perto, vão morrer. Por que vão morrer? Por causa do pecado. Está vendo? Mas temos boa nova aqui. Primeiro, gostaria de vos apresentar os filhos de Arão, que são Nadab e Abiú. Isso não está a dizer que são todos os filhos dele, mas esses são os mais velhos que foram escolhidos para uma tarefa. Lembre-se que Moisés é irmão de Arão. Arão é o irmão mais velho de Moisés. E aqui nós estamos a começar a estruturação e a organização de um governo teocrático, em que tem profetas, em que tem sacerdotes, em que o Arão é o sumo sacerdote e os seus filhos, eles auxiliam como sacerdotes. Então, Deus diz a eles para subirem com os 70 anciãos. Em todas as nações tem que haver representantes. Em todos os povos tem que haver representantes. Então nós estamos a ver 70 anciãos. 70. Nós estamos a ver que Jesus enviou também 70 pessoas para irem, ou 70 discípulos para irem e pregar. Né? 2 a 2. É interessante esse número de 70. Né? 7, 70, são números que nós temos que procurar estudar, né? Que mostra a perfeição. É como Deus organiza. 12, número 3, tem significado, né? Mas eu disse 3, né? Não 13. Eu disse 3. Ok. Então, a frase de longe mostra o máximo que a lei podia fazer. A lei só podia nos levar para vermos a Deus de longe. Hoje, por causa da cruz do Calvário, nós nos aproximamos e temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos, estar na presença de Deus, de nos aproximarmos e ficarmos com Ele. Amém. E vermos Deus sem medo e sem receio. Amém. Mas nós estamos a ver as duas palavras de longe. Não? É, mas não ser dito vem, mas tem que estar de longe, não de perto. Nós podemos investigar a lei, cada um de nós, e nunca vamos encontrar as palavras aproxima-te. Aproxima-te. Deus vai dizer aproxima-te. Somente o sangue de Jesus faz possível, ou fez possível, para que o pecador crente possa aproximar-se de Deus. E esse sangue somente, que permite a aproximação. Irmãos, quem ir diante de Deus,
quer ir pela sua própria justificação, não funciona. Isaías é claro sobre isso. As nossas obras são como o quê? Trapo de imundícia. Mas há pessoas que até hoje dizem: eu sou boa pessoa, é de ser aprovado diante de Deus. Irmão, você pode ser boa pessoa, fazer boas esmolas, fazer todas as coisas boas. Cornélio fez isso. Era uma boa pessoa. Mas Deus tinha que usar um anjo para dizer a Cornélio: manda pessoas para chamar Pedro. E Pedro há de dizer o que você precisa ouvir. Aqui temos duas lições que aprendemos. Significa que os anjos não podem pregar o Evangelho. Quem deve pregar o Evangelho são pessoas, são testemunhas do Senhor Jesus Cristo, que são vocês e eu. Amém. Porque os anjos, eles são também testemunhas, mas eles conhecem Jesus antes da humanidade existir. E o Evangelho, pelo critério, deve ser pregado pela humanidade. Da mesma maneira que a salvação tinha que ser trazida de volta ao homem através de um homem que é o Senhor Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário. Efésios 2, 13 a 18. Vamos ler e entendermos um pouco. Vamos sentar um pouco no Efésios para entendermos o versículo 1. Efésios 13, aliás 2, Efésios 2, versículo 13. Eu estou indo lá também. Efésios capítulo 2, versículo 13 a 18. Acho que eu estou já a dar um grande exercício de ler a Bíblia aqui, né? Se vocês escrevem, é bom, porque quando chegarem em casa, vocês podem meditar e podem usar para mais tarde. Efésios 13. Efésios, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, ainda não estão lá? Já? Nós entendemos o versículo que nós lemos, né? Está de longe. Mas nós temos um privilégio que esses judeus não tinham, que esses israelitas não tinham. Eles tinham um privilégio de, no mínimo pela lei, ver de longe. Os pagãos nem esse privilégio tinham de ver de longe. Estavam na cegueira total. Os gentios estavam na cegueira total. Mas nós hoje temos esse privilégio. Vamos ler o privilégio. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes. Deus diz: aproxima-te, meu filho. Isso não é maravilhoso? Amém. Vem aqui, não tenha medo. Vem. Vem. Aproxima-te. Não precisa ver de longe. Porque aquilo que te aprova é o meu sangue. O sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Amém. Aleluia. Amém. Então, para nós entendermos o versículo 13, eu gostaria que, aliás, sim, o versículo 13 de Efésios, vamos abrir 2 Coríntios 5, 19. Isso é para nos ajudar a perceber que já não estamos longe, estamos perto, né? 2 Coríntios 5, 19. Já estão lá? 2 Coríntios 5, 19. Até porque eu gostaria que lêssemos o versículo 17 e 18 para nos clarificar. Assim que, se alguém está em Cristo,
Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se estávamos na cegueira, nem de longe podíamos olhar para ele. Se nos submetêssemos à lei, nós somente podíamos olhar para ele de longe, à distância. Hoje, nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. O corpo permanece o mesmo, mas diante de Deus já tens um novo nome escrito na glória. É isso, irmão. Existe um novo nome que não conheces. Tens um novo apelido. Então, as maldições do passado não funcionam para ti. Todas as coisas erradas que houveram no passado estão canceladas. Porque você está em Cristo Jesus. És nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Ele mesmo é que trabalhou para nós nos reconciliarmos com Ele. Nós fomos longe de Deus por causa do pecado. O pecado faz a pessoa ir longe de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele não somente nos reconciliou, mas Ele nos incumbiu essa tarefa de sermos pessoas que vão reconciliar as pessoas com Deus. Amém. É isso que você falou aqui. Vamos evangelizar. Vamos pregar para as pessoas que não conhecem Cristo Jesus. Quando as pessoas entregam sua vida para Jesus, elas estão a ser reconciliadas com Deus. Na verdade, a reconciliação, Deus já fez há 2000 anos atrás, através do seu Filho. Mas as pessoas têm que conhecer a boa nova. E como eles saberão se ninguém pregar para eles? Como é que as pessoas vão saber que há salvação se ninguém fala para eles da salvação? Aleluia. Igreja, estamos a perceber. E no versículo que nós intencionávamos é este. E isto é, Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele não foi lá para condenar, né? O que a Bíblia diz no livro de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Essa parte não pereça significa que as pessoas já estão na perdição. Ele diz que ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para tirar o mundo da condenação. Porque o mundo já está condenado. Está vendo? Então ele não tinha que trazer essa carga. Começar a mostrar, vocês são pecadores, vocês não prestam, vocês não sei quantos. Todas as palavras que condenam o homem. Ele sabe que realmente o homem está nessa posição. Mas ele criou condições na cruz do Calvário para tirar o homem do pecado. Por isso que Jesus, quando estava na cruz, ele diz, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Eu vim para este momento para restaurar a humanidade. Amém. Então, voltamos para Efésios. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Quem são esses povos? Os judeus e os gentios. Né? Todos gentios, não interessa se é moçambicano, zimbabueano, americano, não interessa. Sei que essas nações existiam ou não,
elas são consideradas como um povo só. Amém. Um povo com promessa e outro povo sem promessa. Diante de Deus existem somente dois povos. Aqueles que vão morar com Jesus no céu e aqueles que decidiram não crer e vão no caminho que decidiram, que é o inferno. Alguns dizem que não existe, mas o inferno não deixa de existir porque alguém diz que não existe. Amém. Não sei se nós estamos a entender o que fazer. Né? Deus não deixa de existir porque alguém na cabeça dele pensou que Deus não existe. Deus vai existir. Então, ambos os povos, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Nós estamos a ver que a cruz do Calvário, a cruz de Cristo, desfez a separação entre os judeus e os gentios e fez deles um só povo. Gentios e judeus fez um povo. Qual é o povo? Eu quero ver se os irmãos já se lembram. Judeus e gentios fez deles um povo. Qual é o povo? Qual é? Sim, qual é o povo? Nós temos um nome que nós damos. Qual é? Cristão. Hã? O povo. O povo. Qual é o povo? Judeus e gentios. Qual é? Está difícil. Eu vos dei a resposta outro dia. Era dois povos. Judeu e o povo dos gentios. Em que nós também estamos lá. Nós não estamos entre os judeus. Nós estávamos lá. Igreja. Só isso. A palavra simples é igreja. Igreja não são essas quatro paredes. Igreja é a composição de todas as pessoas que creem em Cristo Jesus. Que vivem em Cristo Jesus. Aqueles que aceitaram o processo da cruz. É a igreja. Tanto o judeu para ser salvo, como o gentio para ser salvo. Depende da cruz. Sem a cruz, o judeu vai para o inferno também. Sabiam disso? É isso. Ok. Aqui diz no versículo 15: na sua carne desfez a inimizade. O que é que nós estamos a ver? Nós tínhamos a separação com Deus por causa do pecado. Era um muro. O pecado. Alguns em Romanos, acho que é 3, 23 por aí, não lembro muito bem, diz que Todos pecaram, porque todos pecaram destituídos, e destituídos ficaram da glória de Deus. Destituído significa que perderam a glória de Deus, ficaram separados da glória de Deus. Amém. O pecado tem essa capacidade de deformar a humanidade a ponto de não poderem estar na presença de Deus. Amém. Mas o sangue de Cristo tem a capacidade de aqueles que estão deformados, que perderam a glória de Deus, serem transformados e voltarem a ter a glória, fazendo com que eles estejam unidos com Deus. Amém. Igreja, estamos a entender? Amém. Estamos a entender, né? Muito bem. Então, continuando a ler, na sua carne, estamos a falar através do sacrifício na cruz do Calvário, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Isto inclui a lei, os 10 mandamentos. Né? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar
em si mesmo, dos dois, um novo homem. Um novo homem, fazendo a paz. É isso que nós estamos a ver. Dos dois fez um só homem. Esse homem quem é? Hã? A igreja. Meus estudantes, muito bom. Apanharam já aqui, né? Então, nós estamos a ver que esse versículo está a mostrar a morte de Jesus na cruz do Calvário, através da qual ele redimiu a humanidade. Né? E isso significa que Jesus não morreu espiritualmente, como algumas pessoas costumam dizer. Algumas pessoas costumam dizer, não, Jesus morreu espiritualmente. Jesus não morreu espiritualmente. Diz na carne. Não é isso que a Bíblia diz? Na sua carne. Posso ler de novo? É versículo 16? Não, 15. Sim, 15. Na sua carne. Não diz espiritualmente, não. E a Bíblia diz lá em 1 João, qualquer espírito que não acredita que Jesus veio em carne e sangue, deve saber que é espírito do anticristo. Ouviram? Falso profeta. Ele diz, não, Jesus não morreu. Jesus veio espiritualmente. Então é preciso termos cuidado. Porque Jesus nasceu como homem e foi à cruz como homem. Ele sentiu a dor que o homem sente. 16. E pela cruz reconciliar por ele, não? E pela cruz reconciliar ambos. Quem são esses ambos? Os dois povos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Essas inimizades existiam por causa de quê? Por causa de quê? Alguém se lembra? Falei há bocado. Essa inimizade com Deus por causa do pecado. Quando nós pecamos, nós criamos inimizade entre nós e Deus. Jesus matou. A Bíblia diz, Jesus matou através da cruz as inimizades. Ambos com Deus, está a falar ambos aqui está a falar dos judeus e gentios. É um corpo está a significar a igreja. Um corpo. Embora somos muitos, somos um corpo. Ligados juntamente através do Senhor Jesus Cristo. A cruz matou as inimizades. Em outras palavras, tirou a barreira entre Deus e o homem pecador. Já não há barreira. Temos que glorificar a Deus. Porque se não fosse por Cristo Jesus, os judeus ainda tinham que ver de longe por causa da lei. Ver de longe. Mas nós agora já não temos barreira por causa da cruz. Chegamos perto. Estamos perto. Aproximamos-nos de Deus. Vamos saber que não precisamos de nenhuma outra ligação. Nós, cada um de nós, estamos ligados. Na verdade, Jesus disse o que no livro de João 14:6. Ele disse o quê? Ele disse, vinde a mim. Não é este. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Sim, não precisamos de ninguém mais. Eu estou a ministrar, a minha responsabilidade é apontar vocês a Cristo. E se querem chegar ao Pai, Cristo
quando nós lemos, acho que foi semana passada, nós percebemos que Deus diz: vocês têm que ouvir a este anjo que eu envio adiante de vocês. E nós explicamos quem é esse anjo. Esse anjo é Jesus. Deus diz que nós temos que ouvir a Jesus. E nós, os pregadores do Evangelho, temos que apontar para Cristo. Porque nós não vamos conhecer o Pai senão a ser através de Cristo. As pessoas que dizem que há muitos caminhos para Roma e pensam que há muitos caminhos para chegar no céu, eles estão enganados. Eles dizem que há muitos caminhos para chegar no Maputo. Pode ir do ar, pode ir de barco, pode ir assim, via Muxungo, pode ir via Búzios, pode ir entrar no Zimbábue, depois entrar assim, de Chimanimani, voltar, ou ir via a África do Sul, e vários caminhos da África do Sul, se querer entrar via Ponta do Ouro, ou querer outro sítio onde quer. Na Maacha, não, na Maacha, né? Acho que via Suazilândia, se quiser entrar via, qual é a outra via? Quer entrar via Ressano Garcia, se calhar tem outras entradas lá que as pessoas podem, para chegarem até Maputo. Sim, há muitos caminhos para chegar a Maputo, mas para chegar a Deus só existe um caminho: Jesus Cristo. Amém. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus é um com o Pai. E ele diz: assim como nós somos um, é necessário que a igreja seja um. Um só corpo. Continuamos em Efésios, né? Versículo 16, li: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Mas esses que estavam perto é comparando os judeus e os gentios, porque enquanto os gentios não podiam nem ver de longe, os judeus podiam ver de longe pela lei. Então, comparando uma pessoa que está em Chimoio com alguém que está no Maputo, logicamente quem está em Chimoio em relação à Beira, essa pessoa está perto. Não é isso? A pessoa que está no Chimoio está perto. A pessoa que está no Maputo está longe. Então, comparando esses dois povos, há um povo que estava perto de Deus e há um povo que estava longe. Mas mesmo assim, eles não podiam chegar perto, porque eles tinham que ver de longe. Então, versículo 18. Versículo 18 diz o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai em um mesmo. Se o pecador passar pela cruz, o Espírito Santo abre a porta de acesso ao Pai. A única maneira de um pecador ter a porta aberta para ter acesso ao Pai é através de passar pela cruz do Calvário. Amém. Acho que nós estamos claros até aqui, não estamos? Então podemos voltar para o nosso livro de Êxodo. Êxodo, no versículo 2, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Não vale a pena chegar, nem subir ao monte. Tem que ver de longe.
Moisés teve a oportunidade, como diz a Bíblia, disse: Moisés, meu servo, que eu falo com ele cara a cara. Mas vocês vão ver esse Moisés, homem humilde, manso. A Bíblia diz que era um homem manso. Não havia um homem manso como Moisés em toda a terra. Por quê? A princípio, durante os 40 anos, Moisés sabia, quando estava na casa de Faraó, que ele ia ser a pessoa a libertar o povo de Israel. E ele tinha orgulho, tinha aquela arrogância, de forma que matou alguém. Vocês lembram disso? Matou. E no outro dia, quis resolver tudo, usando força dele. Ele ainda estava a confiar a ele mesmo. Nós estamos a entender o sentido de humildade e mansidão. Mas quando ele foge para o deserto, 40 anos, ele já esqueceu o Egito, já não confia na sua própria força. É isso que Deus deseja de você. Não confie em você mesmo, não confie nas tuas forças, não confie naquilo que tens. Tenha toda a confiança em Cristo Jesus. Dinheiro é bom, capacidade que tens é bom, a inteligência que tens é bom, mas tudo isso, se Deus tirar o sopro, a capacidade de respirares, acabou. Ai de vocês ricos, porque quando Deus remover o oxigênio, vossas riquezas já não valem nada. Ou valem? Não vale nada. Já não tem gente bonita nem nada. Basta Deus remover o oxigênio. Quando está no leito da morte, eles tentam pôr o oxigênio. Não funciona. Fica aí. Tem que pagar o oxigênio. Não funciona. Porque Deus decidiu remover. Moisés já não confiava mais nada. Ele já era pastor de verdade de ovelhas, aquelas ovelhas, estar a dar, a pastorear. Ovelha foi oferecido esposa, né? Foi oferecido. Opa, fica aqui, o tempo que puderes. 40 anos, irmãos, 40 anos é brincadeira? Vocês não têm, muitos de vocês não têm 40 anos. Vão vir 40 anos no deserto a trabalhar para sopro dele. Esse plano de tirar o povo de Israel já acabou há muito tempo. Já nem quer saber a família dele, o que aconteceu. Mas a Bíblia diz que no momento certo, Deus viu que esse homem, já trabalhei com ele, já desceu até a profundeza. Ele já tirou toda a gordura. Agora ele confia totalmente em mim. Moisés, eu quero você ir tirar meu povo. Moisés agora já tem consciência do que significa tirar o povo. Não, Deus, não eu. Escolhe outra pessoa. Não falo bem. Quando você chegar a essa fase em que reconheces a tua fraqueza, aí Deus vai usar você. Não vai a Deus com a prepotência de dizer: Deus, eu sou bom, eu prego bem, eu oro bem. Né? Quando eu oro, até as pessoas falam. Eu já vos expliquei sobre um dia desses. Em casa de um amigo meu, roubou-se coisas lá. E quando nós chegamos lá para as 3, vimos a porta estava aberta, não entramos, ficamos fora. E esperamos até que esse irmão viesse. E quando ele chegou, eu disse: houve problema aqui na sua casa. Não é verdade, olha a tua porta. Entrou no quarto, coisas foram roubadas. Na cozinha, coisas foram roubadas. E eu lembro que nós paramos na cozinha e começamos a orar. Escutem bem o que estou a dizer. Começamos a orar. Sabe? Orar com aquele temor de fraqueza diante de Deus. Quando ouvi esse jovem, irmão, que orava, irmão. Sabe por que orar? Orar! Deus, essa pessoa que fez isso, que
seja encontrado. Isso não é justo. Mas ele orava mais que todos. E a voz dele era mais forte que de todos. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E ele orava de verdade. Então, começou-se a procurar o ladrão. Nós continuamos a orar. Então, uma das pessoas veio denunciar. Imaginem quem é o ladrão. O ladrão é esse que orava. Orava! Quando lhe levamos, ele foi parar na esquadra lá da Ponta G. Não lembro qual é o nome da esquadra. Hã? É qual? Segunda esquadra, né? Quando fomos lhe ver, já não era aquela pessoa. Disse, eu estou a olhar para ele. Já está a responder errado. Está a ver como as coisas acontecem. Quando você acha que você é você, está a pensar que não precisa de Deus. Há muita gente assim, temos que ter muita cautela. Também podemos nos lembrar daquele senhor que dizia assim: Senhor, eu não sou como esse pecador, ladrão, esse prostituta, eu não roubo. Está a orar. Deus, eu dou dízimo, eu dou ofertas na igreja. Não sou como este pecador aqui. O pecador não consegue nem levantar a cabeça. Só está assim. E nem ora. Só diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. É a única coisa que ele sabe orar. Deus, tenha misericórdia de mim. Fui apanhado aqui. Oh Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu estou próximo de ti. Não sou como esse pecador. Eu sou santo. O que Jesus disse? Na verdade, esse homem que tentou se justificar diante de Deus não saiu justificado. Mas esse homem que só baixava a cabeça e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, saiu justificado. Falou bonito esse? Únicas palavras que ele usou: Senhor, tenha misericórdia de mim. 4 palavras. E essas palavras nem saíam. Porque você estava assim: Senhor, nem levantar a cabeça não conseguia. O outro levantava. Mas esse que andava a se gabar, o que aconteceu com ele? Não foi justificado. Moisés chegou a esta fase de baixar-se. E Deus levantou ele. Nós temos que entender isso. Temos que entender. Então, Êxodo 24, ainda já lemos, né? Versículo 3. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Eu quero que vocês possam notar uma coisa. Nós temos aqui Moisés a trazer uma informação que ele trouxe, que nós vemos nos capítulos 21 e 23. O que Moisés disse ao povo quando descia do monte faz parte, ou fazia parte da legislação que foi dada dos capítulos 21, 22 e 23. E nós estamos a ver aqui os homens a tentarem dizer que realmente vão fazer, mas não é possível obedecer a Deus de forma perfeita sem Cristo Jesus. Podemos obedecer. Quando nós estamos a trabalhar, estamos a obedecer. Quando estamos a fazer algum trabalho, estamos a cuidar das pessoas, estamos a obedecer. Mas o homem sem Cristo Jesus não consegue produzir uma obediência perfeita. Há uma parte onde diz: eu quero fazer uma coisa, mas não consigo. Mesmo o ladrão, há alguns ladrões que não querem roubar, mas de repente estão a roubar. Está vendo?
Então é isso. Porque aquilo está cheio dentro deles. A mente deles diz, não pode fazer isso. Mas o eu faz-lhe fazer. Versículo 4. Já lemos, né? Versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, ou 12 colunas, né? Segundo as 12 tribos de Israel. O altar representa o quê? Como eu disse no outro dia. O Calvário. É isso. Tem que se lembrar disso. Representa a Cristo e a sua obra na cruz. O Calvário é todo o sofrimento do Calvário. Não é só o lugar Calvário. Mas quando nós dizemos Calvário, estamos a olhar para o trabalho de Jesus na cruz. Né? As 12 colunas, que são os 12 monumentos, representam o governo de Deus. 12 monumentos, noutras Bíblias, 12 colunas, representam o governo de Deus. Se forem ver em Apocalipse, também fala. Não fala de 12 portas? Fala ou não fala? Fala. Em Apocalipse, no fim, nos últimos capítulos, está falando do governo de Deus. O governo de Deus está edificado sobre o fundamento da cruz. Igreja, entendemos? Está edificado sobre o fundamento da cruz. Se não tem cruz, não existe governo de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo está fundamentada na cruz. Se não está fundamentada na cruz, não é igreja. Aliás, pode ser igreja, mas não é igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós dizemos, a igreja, o governo de Deus está edificado sobre o fundamento da cruz. E nós dissemos, não podemos lançar nenhum outro, não nós, a Bíblia diz, não se pode lançar nenhum outro fundamento fora daquele que foi posto pelos profetas e apóstolos. E nós dissemos que os profetas representam o quê? Representam o Antigo Testamento. E os apóstolos representam o quê? O Novo Testamento. Então aqui nós estamos a aprender uma lição muito importante. Porém, a igreja moderna, estamos a dizer igreja no geral, a igreja de hoje está a modernizar as coisas. Está a dizer que aquilo que Deus fez, os estatutos de Deus, não valem. Mas quem rejeita os preceitos e os princípios de Deus, Deus não lhe aprova. Ficamos reprovados. Podemos construir a igreja. Se construirmos a igreja sem o fundamento da cruz, nossa igreja está reprovada. Alguém ouviu isso? A igreja está reprovada. A igreja moderna está a fazer algo que Deus nunca pode aceitar. Em outras palavras, a igreja moderna está a tentar edificar um governo fora da cruz. Ainda vou explicar. Estão a alterar de qualquer forma a cruz. Eles estão a alterar. O fundamento da igreja é a cruz. Sem a cruz, não existe igreja. Então, o que nós estamos a dizer aqui? Eles estão a mudar o significado da cruz, instituem um governo idealizado pelo homem. Esse é o problema. Nós não podemos instituir um governo idealizado pelo homem. Por quê?
Deus já idealizou o seu governo. E nós, como sua igreja, temos que nos submeter a esta formatação que Deus já impôs, opôs. Igreja, estamos a entender? Então, Deus nunca pode aceitar. A igreja moderna está com problemas de viver de acordo com os princípios bíblicos. Não está a viver de acordo com os princípios bíblicos. Estão a seguir outros princípios. Até dizem que há novas revelações hoje. O apóstolo Paulo diz que se vier alguém, mesmo que sejamos nós, ou os anjos, ou qualquer uma outra coisa, que pregue um outro evangelho fora destes, que seja anátema, que seja maldito. Igreja, entendemos? Então é exatamente isso. Nós temos que perceber isso. Infelizmente, as pessoas querem introduzir seus próprios princípios na palavra de Deus e dizerem que é Deus. Não é Deus. E voltamos de novo ao versículo que diz: meu povo perece por falta. Porque se não tens conhecimento, alguém traz uma nova revelação e pronto. Porque o homem de Deus falou. Não é questão de homem de Deus falou. Homem de Deus fala de acordo com o que está dentro da palavra de Deus. Fora disso, seja anátema. Entendeu? Fora disto, se alguém começar a adicionar suas próprias coisas, seja anátema. Seja lá um anjo, seja lá o que for, seja anátema. Então nós temos um grande desafio. Vou ler o versículo 5. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel. Vocês sabem o que são mancebos, né? São jovens, né? Jovens, rapazes, né? São mancebos. Os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e outra metade do sangue espargiu sobre o altar. O que é que nós temos aqui? O sangue que simbolizava a vida da vítima. Esse sangue dos animais estava temporariamente a proteger a humanidade, a proteger o povo israelita. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, já não é temporariamente, é para sempre. O seu sangue é eterno. O sangue que simbolizava a vida da vítima era parte imprescindível de todo o sacrifício. Eu disse no outro dia que o sangue representa a vida, né? E era normalmente derramado sobre o altar. Estamos a ver? Ou, em todo caso, pulverizado ou espargido, é isso, né? Espargido sobre o altar. Como o acto culminante da oferta. A parte final da oferta. Quer dizer que Jesus, lá no altar que nós dissemos, que é o Calvário, na cruz do Calvário, nós vemos o sangue de Cristo como o acto culminante da oferta. Ele se ofereceu a si mesmo por nós. Para melhor compreender, nós temos que ler
em casa, né? Vão ler em casa, escrevam os versículos que vocês vão ler. Levítico 1, 5. Vão ler em casa. Levítico 1, 5 e Levítico 3, 8. Versículo 7. Já escreveram? Ok. Versículo 7. E tomou o livro do concerto, em outras palavras, falamos da aliança, né? Do concerto, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, falaremos e obedeceremos. Essa é a primeira menção da Bíblia, pelo menos na sua forma inicial. Ainda não estava totalmente escrita, mas na sua forma inicial, e nós vemos que essa primeira menção da Bíblia é mencionada em Êxodo 17, 14. Né? Depois, nós vemos aqui que eles, os judeus, possivelmente podiam ter as vontades de serem obedientes. Essa vontade, podiam possivelmente ter essa vontade. E essa vontade é importante. Não havia maneira alguma de o serem. Eles não iam conseguir ser. Por quê? A obediência que Deus exige, qual é? Eu falei. Qual é? É a obediência? Vocês escreveram. Qual é? Alguém se lembra? É a obediência perfeita. É a obediência perfeita, a qual o homem é incapaz de produzir. O homem em si não consegue produzir a obediência perfeita. Então, o seu único recurso era o altar. E esse altar nós dissemos que aponta para Cristo. Será que vocês já estão claros sobre o altar? A igreja está clara sobre o altar? Eu sei, muita gente diz: você tem que me levar para o altar. As senhoras gostam disso. Vocês sabem o que significa altar? É calvário. É lugar onde Jesus sofreu. É isso que estás a dizer? É força do hábito, né? Ou porque alguém começou a dizer: aqui onde eu estou é altar. Não, aqui não é altar. O altar apontava para Cristo. O altar quer dizer a cruz, o Calvário. Quer dizer a cruz, o Calvário. Nós vamos terminar daqui a alguns instantes. Deixa-me só ler até o versículo, provavelmente 10. Vamos ler até o versículo 10. O resto nós terminamos na quarta-feira. Agora estamos no versículo 7. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Estamos a ver que houve um convite no versículo 1, né? Lembram? Do convite no versículo 1. Antes que o convite do versículo 1 pudesse ser aceito, o sangue do concerto, o sangue do holocausto e a oferta da paz tinha que ser derramado. Isso era para criar condições para a aproximação diante de Deus.
Né? E nós vemos os anciãos, apesar deles terem esse estatuto de anciãos, ou de príncipes, ou pessoas privilegiadas, só podiam aproximar-se por meio do sangue de Jesus. Sem isso, não se aproximam. No versículo 10, e viram a Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra, de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. O que é que eles viram? Eles viram a Deus. Por que eu disse que vou parar no versículo 10? Porque tem algumas explicações que eu tenho que trazer para clarificar. Versículo 10, nós vamos parar. João 1,18. Alguém pode ler? E viram a Deus. Alguém pode ler? João 1,18. É só para clarificar, porque parece haver uma falta de clareza aqui. 1,18. O que é que diz? 1,18. Assim diz a palavra. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito está no seio do seu Pai. Este o fez conhecer. Então, será que há contradição aqui? O que é que vocês acham? Porque os que são espertos, eles podem realmente dizer que há contradição, mas não há contradição. Deus revela essa maneira que Ele quer. Não há contradição. E viram a Deus. No Êxodo 24, 10. Eles viram a Deus. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Esta declaração dada por Moisés não contradiz a declaração que é trazida em João, capítulo 1, versículo 18. Moisés diz que viram a Deus. Jesus diz: ninguém viu a Deus. O que está a dizer aqui é sobre compreender a Deus. João 1,18 está a falar sobre compreender a Deus. Está vendo? Não é questão de ver, é questão de compreensão, perceber Deus. Ninguém. Se você quer perceber Deus, é o que Jesus está a dizer. Eu estou aqui para te clarificar, para vos clarificar. Agora estamos a entender. Ou compreender totalmente, porque se calhar eles compreenderam com um bocado só. É como você vê uma coisa, compreende aquilo. Eu olho para o carro e eu compreendo o carro. Mas o mecânico tem outra maneira de ver o carro. Vocês estão a entender o que estou dizendo? O mecânico não vê o carro como nós vemos. Até só quando está a conduzir, ele já sabe que esse carro, peça X, está estragado. Ele compreende o carro. Você está a andar, nem compreende. Está a conduzir, nem compreende. É nesse sentido. Ninguém compreendeu a Deus totalmente. E em nenhum momento, incluindo o próprio Moisés. Moisés não entendeu a Deus completamente. Por isso que Deus disse a Moisés: eu envio um anjo, e tudo que ele vos disser, vocês devem obedecer. Quando
depois de João Batista batizar a Jesus, desceu o Espírito Santo como uma pomba e uma voz dos céus diz: vocês têm que ouvir a ele. Vocês querem me compreender? A única maneira de me compreender é ouvir a Jesus. Lá no Monte da Transfiguração também foi isso. Vocês têm que ouvir a ele. A mais ninguém. Se nós queremos compreender a Deus, nós temos que estar aos pés de Jesus. A igreja entendeu? Não tem outra maneira. Nós vemos pedra de safira. Não vimos pedra de safira? Pedra de safira. É versículo 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira. Pedra de safira significa ou expressa a pureza de Deus. Deus é puro. Deus é puro. E a seguir nós vemos nesse mesmo versículo: e como o parecer do céu na sua claridade. Quer dizer que eles viram a Deus claramente. Eles viram. Nós não podemos dizer que eles não viram. Eles viram. Será que nós entendemos o significado de ninguém viu a Deus? Amém. Porque nós vemos Deus na criação. Eu vejo Deus na tua vida. Veja as obras de Deus. Ele, quando quer, aparece como homem. Mas ele, dessa vez, veio como veio. Mas a Bíblia aqui diz que tudo é gerido pela sua própria mão. Como é que nós podemos compreender esse Deus? Jesus compreende a Deus, porque Ele é Deus. Amém. A humanidade não vai compreender a Deus. Mesmo se eu for a fazer pergunta para ti, você mesmo se compreende? Você mesmo? Você mesmo, irmão. Você se compreende? Quero ver alguém que se compreende a si mesmo. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Você se compreende até um certo nível, mas não na totalidade. Se compreendesse, ia saber que vou morrer no dia X. Tenho mais de 20 anos para viver. Não é isso? Se você se compreendesse, mas não se compreende, como é que vês? Estás a ver, estás a me ver, estás a ver o mundo. Percebes como é que consegues ver? Percebe? Ou não? Existe alguém que percebe? Psicolinguística não te ajuda nisso. Como é que você vê? Porque se percebesse como vê, a gente já resolvia o problema dos cegos também. Amém. Não é? Já resolvíamos muitos problemas. Não precisa, quer dizer, se nós nos percebêssemos a nós mesmos, íamos saber resolver muitos dos nossos problemas. Muita coisa que nós comemos não íamos comer. Então nós não nos percebemos a nós mesmos de forma completa ou total. Percebemos muito a nós mesmos do que os outros não nos percebem melhor do que a nós mesmos, mas nós somos limitados em relação a percebermos a nós mesmos. Amém. Entendemos, irmão?